Neste vídeo estaremos iniciando o capítulo 4 do meu livro As Finanças do Homem Sábio, dando continuidade ao curso de Educação Financeira Bíblica. E tem como título: Planejar é primordial, é fundamental fazer o planejamento das nossas contas. Planejar é o mesmo que colocar luz, que enxergar. Quem planeja, enxerga, né? Tem luz. As contas são postas em evidência, né? E você pode enxergar claramente e poder tomar decisões financeiras de maneira segura. Então, Jesus ensinou a planejar. A Bíblia fala sobre planejamento e nós vamos tratar alguns vídeos sobre esse tema de planejamento. Colocar luz é tão importante, tão fundamental, né, que até a sabedoria secular entende isso, né, que as pessoas, as instituições reguladoras e supervisoras sempre requerem das empresas, né, das companhias supervisionadas que tenham transparência, que prestem contas, né, que tenham luz nas suas contas. Empresas que têm luz, que põem luz, que têm controles internos, que têm auditoria, que têm prestação de contas, são empresas que perduram, empresas mais sólidas, né? Então nós precisamos aprender com isso. E a Bíblia fala sobre isso, sobre planejamento. É interessante que quando Deus criou a terra, a Bíblia diz lá em Gênesis que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E antes que Deus iniciasse o trabalho de fazer o acabamento da terra e a decoração, Deus disse: haja luz. Primeiro colocou luz e depois começou a grande obra. Então é assim mesmo. Hoje nós podemos entender isso, que uma casa no escuro ela é impossível de ser arrumada, de ser limpa. Então não se pode arrumar uma casa no escuro. Também, como disse Peter Drucker, né, um administrador, um grande pensador austríaco, ele disse que não se pode melhorar aquilo que não se pode medir. Nós precisamos ver, enxergar para poder medir, para poder então melhorar, fazer metas, né, de melhora. Então isso tudo nós vamos tratar um pouco aqui neste capítulo 4 do livro, né, e nos próximos vídeos. Então, quem planeja tem uma vida farta. Está lá em Provérbios 21:5. Né? Os planos dos diligentes prosperará. Os planos das pessoas que são diligentes, os projetos, né? O planejamento daquelas pessoas que são diligentes, que se atêm a fazer o planejamento, que bota a luz, que escreve, que põe na ponta do lápis os seus gastos, as suas receitas, as suas despesas, né? Aquela pessoa que é diligente, os planos dela prosperam, mas aquele que é apressado, precipitado, aquele que não liga para ser cuidadoso, detalhista com as contas, esse fracassa, diz Provérbio capítulo 21, versículo 5. Então, os planos, quem planeja, prospera. Quem planeja, prospera. Quem faz um orçamento, quem tem controle das contas, quem discute as contas em família, né, ou na empresa, esse vai prosperar. Agora, é bom a gente saber que o planejamento, ele não obrigatoriamente tem que se cumprir. Não é? Ele pode muitas vezes não se cumprir. Nós fazemos o planejamento com diligência e nós vamos fazendo os ajustes ao longo do tempo. Né? Então o planejamento ele nem sempre se cumpre, como disse Tiago no capítulo 4, versículo 15. Tiago fala, olha, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem que ter um plano, né? Até plano A e plano B, a gente tem que ter plano de contingência, né? Até plano de emergência, se for o caso, porque a gente não sabe o dia de amanhã. O diligente ele tem plano A e tem plano B, como diz Tiago, né? Se Deus quiser, eu farei isso ou aquilo, ou seja, plano A ou plano B. Então a pessoa que faz isso, que atenta para isso, é alguém que prospera e vive em abundância. Então nós vamos entender melhor ao longo desse capítulo 4 isso, como espiritualmente isso se reflete nas nossas finanças. Em primeiro lugar, dentro do planejamento, nós devemos
chamar a atenção de que todas as pessoas, as famílias, as empresas devem ter reservas, devem ter poupança no sentido genérico, né? Deve ter uma reserva. Não pode se gastar tudo que ganha. Então, a reserva é bíblica. Nós temos um colchão, né? Uma reserva para emergência, para adquirir alguma coisa no futuro, realizar algum sonho. Reserva é fundamental, é a poupança financeira. A reserva tem relação com a paciência, prudência, perseverança e domínio próprio, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 23, que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem a ver com a prudência, a perseverança e o domínio próprio. E quem tem perseverança, domínio próprio e é prudente, tem o fruto do Espírito e pode fazer reserva. Tem reserva, né? E quem não tem uma reserva é imprudente. É imprudente, porque nós não sabemos o dia da manhã, nós não sabemos quando virá a próxima crise, nós não sabemos. Então, nós não sabemos quando acontecerá o imprevisto. A gente sabe que vai acontecer o imprevisto, a gente sabe que vai ter a próxima crise, mas nós não sabemos quando. Então, não ter uma reserva é imprudência, não é? Eu diria até uma irresponsabilidade de um pai de família, de um gestor, de não ter uma reserva. E também nós não podemos esquecer que a economia funciona em ciclos. São ciclos, há tempo para tudo. Há tempo de abundância e há tempo de escassez. Sempre vai haver ciclos econômicos nas empresas, nas famílias e nas nações. Nós não podemos perder de vista isso. Isso é sabedoria. Quem sabe disso, quem tem consciência disso, não é pego de surpresa. A economia funciona em ciclos. Sempre haverá vacas gordas e vacas magras, né? Desde o tempo de José no Egito, que ele já previu isso, e isso ainda hoje se cumpre. Então, quando tiver um tempo de abundância, quando tiver um tempo de fartura, não esqueça de fazer reserva, não esqueça de não gastar mais do que ganha, não esqueça que a prudência requer que você faça uma economia, que você tenha a sua poupança. Então, a economia funciona em ciclos. Quem se provisiona, quem está provisionado, quem tem um colchão, quem tem uma reserva, ganha dinheiro na crise. Foi o que aconteceu com José no Egito, que enriqueceu os tesouros de Faraó, porque ele tinha uma reserva e o mundo inteiro veio comer a mão dele, veio comprar com ele, porque ele soube economizar no tempo de fartura. Porque se não tiver um domínio próprio, se não tiver paciência, a pessoa gasta tudo, né? A Bíblia diz que quando aumentam as fazendas, aumentam aqueles que comem dela. Então, nós não podemos ser assim. Nós temos que estar atento que a economia funciona em ciclo e que a crise vai vir e vai acontecer o imprevisto. Sempre acontece. Então, precisamos aprender com a formiga, né? As formigas dão exemplo, como está em Provérbios capítulo 6, de 6 a 8. Vai ter com a formiga, né? A formiga ela junta quando é época do verão, do estio, né? Para comer no inverno. Ela faz as suas reservas, porque ela sabe que existem ciclos. Assim devemos ser nós também. Nós devemos aprender com as formigas, que não tem chefe, não tem supervisor, nem coordenador, nem professor, mas elas sabem que elas precisam estar provisionadas. E nesse tema, né, nesse ponto, nesse sentido, eu gostaria de explicar aqui de uma maneira bem resumida para vocês como funciona o sistema financeiro. O sistema financeiro ele funciona com 3 agentes principais: o intermediário financeiro, o agente superavitário e um agente chamado deficitário. Existem 3 agentes: o intermediário financeiro, o superavitário e o agente deficitário. Então, como é que funciona isso? O agente deficitário é aquele que tem menos do que ele gasta. Então, se ele tem menos do que ele gasta, ele tem que tomar emprestado do intermediário financeiro. Então, o intermediário financeiro ele vai emprestar
para o agente deficitário. E aí ele toma emprestado, o intermediário financeiro vai lá com o agente superavitário, que o agente superavitário é aquele que tem mais do que gasta, que tem reserva, que tem provisão. Esse agente superavitário ele empresta para o banco, né? E o banco empresta para o agente deficitário. Então é assim, superavitário empresta para o intermediário financeiro, que é o banco, e o banco, que é o intermediário financeiro, empresta para o agente deficitário. O deficitário é aquele que gasta mais do que tem. O superavitário é aquele que tem mais do que gasta. Então, esse é um processo que funciona no sistema financeiro. O sistema ele é alimentado, ele vive do que paga de juros o deficitário. O deficitário é aquele que gasta mais do que ganha, ele está sempre pagando juros, sempre pagando juros. Aí ganha o intermediário financeiro e aí ganha também o superavitário. O superavitário está sempre ganhando, ele tem mais e está sempre ganhando, como nós já vimos, né, aqui, que aquele que tem mais ser-lhe-á dado, e ao que não tem, que é o deficitário, até o que tem será tirado. Ele fica pagando juros e juros e juros, alimentando toda essa festa do intermediário e do superavitário. Então, existem pessoas, famílias e empresas que estão sempre deficitárias. E existem outros que são superavitários. De que lado você está? Ou de que lado você quer estar? Deus, eu sei de que lado Deus planeja e quer que você esteja. Deus quer que você esteja como superavitário. Deus quer que você seja superavitário, que você tenha mais do que você gasta, que você tenha reserva, que quanto mais você tiver, mais Deus vai acrescentar. Deus não quer que você esteja como deficitário, gastando mais do que ganha, pagando juros, né? Estando ali onde há pranto e ranger de dentes. A gente não pode estar nessa posição porque não é da vontade de Deus. Vamos nos colocar na posição certa, vamos ter domínio próprio e vamos gastar menos do que ganha e vamos nos colocar na posição de superavitário e Deus nos honrará por isso. Então o sábio é aquele que primeiro ajunta e depois gasta. O sábio é aquele que primeiro ajunta e depois desfruta. Então, primeiro você vai juntando, né? Como está lá em Provérbios 21:20. Na casa do sábio há muitas riquezas, né? E no Provérbios 24:27 diz: vai cuidar dos teus negócios lá fora e depois constrói a tua casa. Ou seja, primeiro tu junta, primeiro tu tem dinheiro, aí tu tem lucidez, tu tem capacidade de gastar bem, né? De fazer bons negócios quando você age assim, porque Deus mesmo te capacita. Quando você é apressado, está sempre desfrutando antes de ganhar, passando cartão, fazendo financiamentos, né? Fazendo empréstimos, não tem lucidez, é como uma pessoa louca, né? Ela não tem a inspiração de Deus para decidir o que fazer com o seu dinheiro. Então, primeiro ajunta, primeiro faz a reserva, depois compra o que você tem que fazer, depois troca o carro, depois faz a ampliação da indústria, primeiro faz as suas reservas. E ter uma reserva não depende de ter mais. Fazer reserva, fazer poupança, fazer provisão, não depende de ter mais, depende de ter o fruto do Espírito, de domínio próprio, todos os meses, não é? Pegar dos seus recursos, primeiro você honra a Deus com as primícias e depois você faz as suas reservas, você se paga, né? Como se diz, você se paga, faz as suas reservas e com o restante, abençoado por Deus, você vai suprir a necessidade da sua casa. Com essa disciplina, Deus te honrará. Tenha certeza disso. Creia, isso é espiritual, é palavra de Deus. Eu te abençoo que você terá reservas, você estará do lado do superavitário, você não será deficitário e Deus te acrescentará mais e mais ainda ampla suficiência. Um grande abraço.